assunto que é muito querido para mim, que é a questão, tá ligado? Tá, vou falar um pouco mais perto, talvez. Que é o assunto sobre caminhar sempre e desfalecer jamais, se tratando especificamente da persistência, da perseverança nessa nossa caminhada como espíritos imortais. E o desfalecer jamais, a escolha dessa palavra desfalecer jamais, aliás, das duas palavras, né? O jamais é justamente como se fala, para a gente não desistir nunca e o desfalecer, que seria esse desmaiar, um ponto de vista mais literal, que nós possamos entender como essa desistência. Então é a persistência e nunca desistir, quase que uma redundância, mas justamente para a gente tentar levar esse ponto e trazer ele bem para próximo dos nossos corações e das nossas mentes, para que a gente consiga aplicar, que nós consigamos aplicar o quê? No dia a dia, que isso que é o que importa. E quando nós estamos falando de caminhar sempre, quando eu estava montando a ideia para essa palestra, depois de ler algumas mensagens sobre justamente a persistência, a perseverança, o Emmanuel e a Joana de Ângeles, que são dois benfeitores espirituais, eles gostam muito de usar a palavra desfalecer, então eu emprestei essa palavra deles, o desfalecer, e eu tive pensando, como é que será que a gente consegue, como é que será que nós conseguimos fazer uma analogia para trazer essa ideia de que nós estamos sempre caminhando e nós estamos sempre buscando o aprimoramento íntimo. Que nós sempre estamos buscando um burilamento dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E a visão que eu tive foi simplesmente de uma criança aprendendo a andar. Talvez porque o meu filho mais novo tem 1 ano e meio, já aconteceu. Isso aconteceu não faz muito tempo. Mas se alguém aqui já viu uma criança aprendendo a andar, para pensar um pouquinho. A criança está tentando aprender a dar os primeiros passos. Ela cai. É inevitável. E uma criança levanta, já começa a dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo e simplesmente vai de uma forma muito fluida. A criança, quando vai tentar dar os passos, ela está buscando equilíbrio e ela cai nessa caminhada. Alguém vai dizer, certo, isso é um pouco óbvio, pode ser. Mas vamos pensar o seguinte, o que a criança faz depois que ela cai? Ela se levanta e ela faz o quê? Tenta de novo, e ela cai de novo. Mas ela levanta e ela tenta de novo. Como é que uma criatura que está, um espírito imortal, num corpo de, vamos dizer, 1 ano de idade, com o cérebro ainda muito subdesenvolvido biologicamente falando, como é que aquela criancinha tem introjetada nela essa ideia do não desistir? Alguém já viu uma criança tentar caminhar, cair uma vez e falar, não, para mim isso não é para mim, eu acho que eu vou ficar de bicicleta a vida inteira. Não. A criança, ela tem nela mesmo, de novo, um espírito imortal, num corpo passageiro, num corpo transitório, que se encontra numa fase infantil, muito ainda básica, primária, mas naquele momento nós já conseguimos evidenciar essa questão que todos nós temos, que nós já trazemos, da não desistência. Porque não tem uma criança que, quando cai, vai ficar sentada e simplesmente falar, não, nunca mais quero andar, eu vou ter 5 anos e não vou saber andar. A criança, automaticamente, a gente fala, faz o quê? Levanta e ela vai lá, e ela persiste, e ela cai de novo. Mas ela levanta de novo. Até que o quê? Ela se desenvolve, e ela vai andando, adquire o equilíbrio e vai caminhando sem cair. Cai às vezes, mas já com equilíbrio, com um domínio muito maior da caminhada. Então nós pensemos nessa analogia e reflitamos justamente sobre essa questão de dizer como é que será que nas nossas mentes, quando nossos cérebros ainda estão muito pouco desenvolvidos do ponto de vista biológico, como que isso é interessante que nós já trazemos dentro de nós, por conta do nosso espírito imortal, essa questão da não desistência, essa questão da caminhada, nesse caso da criança, uma caminhada física, e que ela vai tentar adquirir. Nós já trazemos isso em nós. No livro Espelhos da Alma, é um livro dos estudos sobre a Joana de Ângeles, sobre a persistência, e para quem não viu minhas palestras ainda no canto direito superior, eu gosto sempre de colocar a fonte daquele slide, de novo, sempre recomendando as pessoas a ir lá comprar os livros,
ler e estudar vocês mesmos. Mas ela vai falar sobre a persistência. Quando nós entendemos um pouquinho mais sobre a Joana de Ângeles, nós vamos ver que a persistência é a vontade que se mantém durante o período necessário para que a transformação se efetive. Olha só, persistência, então, é essa vontade que nós mantemos durante o período necessário para que aquela transformação se efetive. Então, entendendo por isso, nós já vemos como que a persistência, perseverança, persistência, elas têm... Obrigado. Não, tá bom sim. Elas já têm um teor de vontade. E o Emmanuel é um outro benfeitor espiritual que comenta bastante sobre a questão da vontade como sendo esse imperativo para a mudança da alma, para a nossa caminhada evolutiva. E ela vai dizer justamente isso aqui. Quando nós estudamos a Joana de Ângeles, nós vemos que é essa vontade durante o período necessário. Ou seja, já também entendemos que existe um período, existe ali um tempo requerido para que a mudança se efetive, mas a persistência é essa vontade, da mesma forma, de novo, na analogia da criança, que ela tem a vontade, que ela não sabe explicar, porque ela tem 1 ano de idade, ela nem compreende que ela tem essa vontade, mas algo dentro dela a impulsiona para que ela levante e continue a sua caminhada. A etimologia em si da palavra persistência é interessante, porque ela já nos mostra um pouquinho sobre isso. É do latim, per significa totalmente, integralmente, sistere, se ficar de pé. Ou seja, permanecer de pé. Então, permanecer de pé totalmente. Ou seja, não desfalecer, não desmaiar, não cair, não desistir. Em última instância, nós vamos ver com a Joana de Ângeles também, a persistência dá a medida do desejo de transformação. É uma força que provém da alma. É uma força que provém da alma, não é uma força que é imposta a nós. Muito pelo contrário, ela provém da gente, de nós mesmos. Quando nós estamos nos momentos de dificuldade e vamos tentando superar essas barreiras, superar essas dificuldades, e a persistência, a perseverança perante esses desafios é justamente essa vontade que é muito forte, que vem da nossa alma. Não vem do ponto de vista físico, ela vem de dentro. É algo muito superior. Quando nós vamos, então, para o Livro dos Espíritos, algumas perguntas sobre, se tratando de persistência, nós entendemos que passa pela lei do progresso. E na pergunta 779, vão dizer o seguinte: o homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ele colhe em si mesmo a força para progredir, ou esse progresso ele é simplesmente um fruto de um ensinamento, algo que foi repassado ao homem com H maiúsculo, né, a humanidade? Eles vão dizer o seguinte: o homem desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então eles vão dizer que desenvolve por si mesmo. A pessoa, o espírito imortal, ele vai se desenvolver por si mesmo. E aí tem outro quesito aqui. Eles falam que uns se desenvolvem mais rápido e outros mais lentamente. E não teria como ser diferente. Se nós entendemos que a alma, como fagulha divina, imortal, ela possui o livre-arbítrio, nós entendemos que as nossas próprias escolhas é que vão ditar o ritmo da nossa evolução individual, do nosso progresso individual. São as nossas próprias escolhas, as nossas próprias ações. E se tratando de caminhada, então podemos imaginar que para algumas pessoas essa caminhada do progresso ela é mais lenta, para outras é um power walk. Já é uma caminhada mais rápida. Alguns vão progredindo através das ações, conseguem se modificar de uma forma mais rápida e atingem esse progresso de uma forma mais rápida, mas a caminhada é a mesma. Até porque é uma caminhada, não é uma corrida. Não é um sprint, é uma caminhada. Que é algo que, devagar, passo a passo, gradual. E assim o é. Porque na natureza, a natureza não dá saltos. Já falam os biólogos. E assim também conosco. E aí o terceiro ponto aqui que eu queria comentar é essa questão da frase final, em que eles dizem, é então que os mais adiantados, ou seja, aqueles que conseguiram caminhar, estão um pouco mais à frente,
no progresso, conseguem então auxiliar aqueles que estão mais atrás, mais retardados na sua caminhada, por conta do contato social, que aí cai na outra lei, que é a lei de sociedade, que não é a escolha de sociedade, é a lei de sociedade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que nós temos que ter esse contato social uns com os outros, para que nós não só consigamos evoluir o nosso próprio espírito, mas também aqueles que estão ao nosso redor e, por consequência, o nosso planeta também, nessa transição planetária. Então nós vemos como tudo fica interligado, e esse progresso então é justamente essa questão de ajudarmos uns aos outros, que vai aí na questão da caridade também. Para quem está mais adiantado, ajudar quem está um pouco mais atrasado na caminhada. E na pergunta 781, eles falam o seguinte: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Deter, ou seja, travar completamente a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes, o que é o deter, travar, entravar, até muito parecido, muito similar, mas nós entendemos como essa frase dizendo como que começa quase que diminuir a velocidade, entravar, ter esses entraves, essas dificuldades que vão diminuir aquele momentum, aquela velocidade daquela caminhada. Através do quê? Através, quais que são esses entraves? Através dos próprios erros que nós fazemos por conta do nosso livre-arbítrio, que depois se tornam como expiações, que nós devemos passar por elas, portais, ou então provas que nós escolhemos para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. Eu gosto muito de mencionar a Joana de Ângeles, quando ela vai explicar a diferença entre prova e expiação. Quando ela fala da expiação, ela diz que é um retorno a uma harmonia que foi perdida. Olha só, um equilíbrio que foi perdido. Ou seja, se eu estou na minha caminhada e eu cometo um delito muito grave contra um irmão ou uma irmã, vai ter que ser ressarcido de alguma forma. Eu saí daquela caminhada reta nisso e vou ter que voltar nessa harmonia. E o jeito de voltar nessa harmonia, nesse equilíbrio, é pela expiação. Acho uma forma muito interessante que ela coloca pra gente sobre a expiação. Então, de novo, não tem como parar totalmente o progresso. E nós vemos nos livros, inclusive do André Luiz, na série do Mundo Espiritual, psicografado pelo Chico Xavier, quantos e quantos exemplos, também os livros da Ivone, quantos e quantos exemplos nós temos de espíritos que ficam estacionados, basicamente, por dezenas de anos, centenas, parados no mal. Mas o progresso vai ocorrendo, só que ele vai ocorrendo muito lentamente, para aqueles que persistem no mal ainda. E na pergunta 783, vai dizer o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade, com H maiúsculo, segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Então, isso sempre acontece de uma forma lenta, que a humanidade vai progredindo? E eles vão dizer: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma, que transforma esse povo. De novo, não tem como nós retrocedermos naquilo que nós já evoluímos, como indivíduos e como seres, como povo. E quando esse progresso vai muito lento, é quase como que tem aquele empurrãozinho para que a gente consiga isso. Empurrãozinho, às vezes, não é muito bom de digerir, que são problemas que nos causam abalos físicos ou morais, como vai falando ali, e que vai transformando, que vai impulsionando para que essa caminhada continue. Quase, de novo, trazendo o exemplo da criança, que nós consigamos entender de uma forma fácil. A criança quer aprender a andar de bicicleta, está com as rodinhas, mas quando ela sobe, ela até vai, mas depois ela fica com um pouco de medo. Às vezes tem que ir lá só ir junto e dar um empurrãozinho para que ela pegue aquela velocidade e pegue a confiança. É mais ou menos por aí. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo porque a gente não consegue retroceder no progresso. Nós vamos sempre à frente. E qual que, então, que é o maior obstáculo do progresso? Tanto falando da lei do progresso, qual que é o maior obstáculo? O orgulho e o egoísmo. E isso, de novo, quase 200 anos já, 1857, Livro dos Espíritos. Quase 200 anos. Ainda
temos esses dois como os nossos entraves para o progresso, o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade, porque o nosso progresso, ele ainda é lento, ele ainda se faz lento muito por conta do orgulho e do egoísmo que afetam diretamente o progresso moral, não o progresso intelectual. O progresso intelectual, os avanços tecnológicos, tudo aquilo que nós já trazemos, espíritos nós aqui, encarnados e os desencarnados, que estamos voltando no planeta Terra em reencarnações múltiplas, nós já trazemos o avanço intelectual, mas o avanço moral é o que ainda nós estamos galgando e é o que está, vamos dizer assim, nos segurando um pouco na retaguarda. E interessante dessa pergunta é que eles perguntaram qual que é o maior obstáculo no singular. Só que a resposta dos espíritos veio no plural. Vejam que interessante, quem que já parou para pensar isso? Eles perguntaram qual que é o obstáculo, achando que viria uma palavra, ou não, vieram duas palavras. O orgulho e o egoísmo, que são bem diferentes, mas que são essas duas chagas que nós ainda estamos batalhando em nós mesmos para que a gente consiga evoluir. No livro Mestre de Amor, esse aqui é do Divaldo, foi inclusive o primeiro livro psicografado que foi publicado do Divaldo, da Joana de Ângeles, autora espiritual Joana de Ângeles. Tem umas mensagens muito bonitas nesse livro, e uma delas é a mensagem número 21, que se chama Prossegue Lutando. Ela vai dizer o seguinte: levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais dessedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração mais visitado pela dor, mais visitado pela dor, mais se aprimora. Vejamos que interessante essa passagem, né? Como ela vai dando esses exemplos de coisas físicas, questões físicas, o campo, o arado, a fonte, a árvore, e esses fatores que parecem, à curta vista, como coisas ruins, né? A terra sendo ali maltratada pelo arado, a árvore recebendo a poda, parecem coisas, à curta vista, ruins. Mas, como ela fala, vai produzir mais aquela terra. Aquela árvore vai ter mais frutos depois da poda e vai crescer melhor depois da poda, quando bem feita. E nós também, através da dor. A dor, então, quando nós estamos falando de caminhar sempre, desfalecer jamais, o motivo do desfalecimento, quantas vezes não é por conta de dores? De desafios que nós passamos, que parece que os nossos ombros não aguentam. E é justamente ela fala começa já a dar uma pincelada ali, de como que a dor nos visita, mas a dor serve também para esse nosso burilamento moral e espiritual. A luta, ela vai dizer, é o clima em que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Quantos exemplos nós tivemos ao longo da humanidade de mártires, de verdadeiros espíritos verdadeiramente grandiosos? Todos eles passaram pelo sofrimento, de alguma forma ou de outra. Todos eles. Todos tiveram que sacrificar muito mais do que nós, eu posso dizer por mim, olhando para aquele tipo de sacrifício, eu não conseguiria fazer isso. Parem para pensar em qualquer exemplo de espíritos evoluídos que vocês têm para vocês mesmos e reflitam como todos eles passaram pelo sofrimento, passaram pela dor. Se submeteram a sacrifícios que às vezes nós achamos extremamente inatingíveis, sacrifícios que nós pensamos, nossa, jamais passaria por algo assim. Mas eles passaram. E justamente foi como a Joana nos fala, que a vista curta parece algo negativo, mas depois acaba se tornando algo positivo. E na mensagem número 32, nós temos, se chama Prosseguirás, o nome dessa mensagem. Ela diz o seguinte: examinando os obstáculos que deparas na vilegitura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamentos à fé. Ela nos convida a trabalhar e perseverar, caminhar sempre, onde quer que nós estejamos.
Porque nós não, como Emmanuel fala, ninguém vive aos ventos do acaso. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós não estamos aqui à toa. E nós não estamos onde nós estamos, falando do microcosmo, que é a família, o microcosmo da sociedade, nós não estamos na família que nós estamos por acaso. Então ela fala, trabalha, servindo na luta que te empenhas, essa luta que muitas vezes nós colocamos para nós como meta, como objetivo de provas, às vezes uma expiação, mas que quando nós viemos aqui à Terra por causa do véu do esquecimento da reencarnação, esquecemos e achamos que estamos sendo injustiçados naquele momento. Mas na verdade nós estamos exatamente no campo de trabalho que nós devemos estar, rodeado das pessoas que nós devemos estar rodeados. Se alguém te fala, ela vai dizer que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Tão difícil. É tão difícil silenciar e insistir no dever. É tão difícil silenciar mesmo quando nós não temos uma oposição verbal de uma pessoa próxima de nós, principalmente. É tão difícil. Mas ela fala, silencia e insiste no dever. E se a gente pensar em quem silenciou, que maior exemplo que nós temos relativos ao mestre, quantas vezes ele não silenciou, mas sempre insistiu no dever, independente de parecerem aos olhos das pessoas da época, e talvez até olhos de hoje, olhando, se nós prestarmos atenção lá atrás, dirão, nossa, mas por que ele não retrucou? Por que ele não rebateu aquela injúria verbal? Mas o mestre, um espírito crístico muito mais elevado do que nós, sabia o que fazia e mostrou através de exemplos justamente isso. Se alguém nos diz que é loucura o que a gente está fazendo, o que nós fazemos no campo do bem, silencia e insiste no dever. Ou como a Meimei fala, entrega ao tempo, que é o sábio mudo. Então, para que nós pensemos o quê? Justamente nessa caminhada sempre, esse prosseguir sempre. E no livro Justiça Divina, quando nós estamos falando de caminhada, eu queria trazer também esse enfoque aqui para essa manhã, em que nós pensemos que quando nós estamos na caminhada, por mais que nós nos sintamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Jamais. Jamais. Nós temos não só os encarnados ao nosso redor, e que muitas vezes não estarão lá e nós nos sentimos sozinhos, mas nós temos tantos e tantos benfeitores espirituais que querem que nós prossigamos na caminhada, que querem o nosso progresso. Tantos e tantos. E aí eu trouxe aqui uma mensagem que eu acho linda, que fala de tudo que os benfeitores espirituais, as pessoas fazem por nós. Os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Olha a palavra. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior, aquela felicidade verdadeira, a felicidade dos tesouros que Jesus falou, que são aqueles que não são enferrujáveis, que as traças não conseguem comer. Se tropeças, estendem-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te, confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. E eu coloquei em negrito todos os verbos de ação de tudo que nós temos ao nosso dispor, de todos os amigos espirituais. Olha quantas coisas diferentes eles fazem por nós. E quantas vezes nós paramos para refletir sobre isso e sermos gratos sobre isso. Então, quando nos sentimos sozinhos, lembremos que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos na nossa caminhada. Se um dia tiveres fomes de maior esperança, não temas assim. Rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. E estarão contigo a sustentar-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva,
Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Para que nós possamos, nessa caminhada, quando nós sentimos que vamos desfalecer, buscar o clarão do amor desses amigos espirituais nas asas da prece, fazendo uma oração. Fazendo uma oração, um recolhimento íntimo. E quando nós falamos com Deus, e os amigos espirituais, mensageiros de Deus, nos ajudam e estão conosco. Então, para que a gente nunca se sinta sozinho na caminhada. Agora, no livro Transição Planetária, esse aqui é psicografado pelo Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte: ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem-fazer. Porquanto, se existem os carrascos do além sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. De novo, olha outra mensagem belíssima de outro autor, de outro livro, falando justamente essa questão de que nós temos sempre amigos espirituais prontos a nos ajudar. E, aliás, ajudando mesmo quando a gente não pede. Nós sempre temos esses amigos espirituais. Jamais estamos sozinhos na batalha. Até porque aqueles que nos precederam no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, tanto torcem por nós. Tanto querem que nós nos empenhemos no bem. Nas atividades realmente engrandecedoras. Eu acho um pensamento muito reconfortante se nós pararmos para refletir quantos que nos rodeiam, quantos que nos ajudam. A Joana fala, uma multidão, não, milhares seguem os teus passos. Olha só, milhares seguem os teus passos, observam os teus passos. Para que nós saibamos refletir um pouco mais naquilo que nós estamos fazendo, como que nós estamos agindo no dia a dia. E sabemos também que nós nunca estamos sozinhos. O mundo pode parecer estar perdido, mas na realidade não está. Tudo passa por um processo. Nós estamos passando por um processo também de aprimoramento moral, de burilamento pessoal, íntimo. E isso é um reflexo na sociedade. Mas nada está perdido e nós jamais estamos sozinhos. Não estamos à deriva. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Kardec, ele vai nos dizer o seguinte: a ação dos espíritos não é para isentar o homem da lei do trabalho, mas para lhe mostrar a meta a atingir e o caminho a seguir, dizendo: andas e chegarás. Eles não vêm poupar-lhe o trabalho da marcha, mas sustentá-lo nas dificuldades e dar-lhe coragem nas provas. Então essa ajuda que nós possuímos, todos nós possuímos, encarnados e desencarnados, não é para que nós nos tornemos, como Emmanuel fala, viciados nessa ajuda e fiquemos de braço cruzado esperando que o trabalho seja feito por nós. Não será feito por nós. Será feito com o nosso próprio esforço. Aliás, não será feito para nós, né? Será feito por nós, no sentido de que nós que temos que trilhar o nosso próprio caminho. Eu sempre digo que a evolução, ela é individual e intransferível. Ela é individual porque cada um caminha numa velocidade. Cada um que chegou até aqui, que me ouve hoje, é um espírito único que teve uma jornada única. Apesar de estarmos numa mesma embarcação, tivemos jornadas únicas. Tivemos problemas, virtudes que nós já trabalhamos e outras que precisamos trabalhar de uma forma única. Num contexto geral, talvez podem ser similares, mas a caminhada é individual. Ela é única. E ela é intransferível. Por quê? Porque ninguém pode progredir por mim. Ninguém pode fazer o meu trabalho que cabe a mim, por mim e eu ganhar o crédito com isso. E eu conseguir evoluir com isso. Então, o Kardec nos alerta no Evangelho segundo o Espiritismo para que nós não fiquemos acomodados achando que os amigos espirituais vão fazer tudo por nós. E que eles estão lá e que vão fazer todo o trabalho. Não, nós mesmos temos que buscar o trabalho, buscar essa caminhada sem desfalecimento. Mas contaremos sim com a ajuda. Ele fala ainda que a dor é agente de fixação.
expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Olha só, a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Justamente o quê? Mostrando através da dor como é que nós reagimos. Como é que nós, quando deparados com as dificuldades que doem, como é que nós reagimos? E vai mostrar justamente aquilo que nós precisamos trabalhar, porque muitas vezes aquilo que dói em nós é aquilo que nós ainda precisamos trabalhar. São as arestas que nós ainda precisamos aparar dentro de nós mesmos. E essa mensagem do livro Fonte Viva que eu trouxe aqui, ela se chama Não Te Canses. Eu acho uma mensagem sensacional do Emmanuel. Ele fala o seguinte, eu vou ler, que eu até poderia parafrasear, mas eu prefiro ler. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas, depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revolta-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo, com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e se fez árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Olha que mensagem bonita que o Emmanuel nos passa, justamente focando nessa questão da perseverança, da persistência, mostrando que todos esses agentes que pareciam, como o fogo, o buril, a terra, o corpo da lagarta, todos eles pareciam coisas terríveis, e que os itens, vamos dizer, né, o ferro, o mármore, o ferro, a própria lagarta, se revoltaram contra aquilo, mas depois que eles viram que aquilo foi o que elevou-os, eles entenderam. Então a mensagem Não Te Canses é justamente para que nós não nos cansemos quando as dores nos visitarem, entender que nós somos como esses itens que o Emmanuel citou, para que a gente não desfaleça. E a outra mensagem aqui do Fonte Viva é a número 13, chama Ergamo-nos. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Vejam só, persistência, persistere, totalmente, integralmente de pé. E ele vai dizer o quê? Soerguimento, coloquemo-nos de pé. Então, quando nós cairmos, que nós nos coloquemos de pé. Porque aperfeiçoamento pede esforço. Aperfeiçoamento pede essa vontade, como nós já falamos no começo, para que esse burilamento ocorra. Para que nós não achemos que vai ser algo fácil. Como a semente viu, como a lagarta viu, como o ferro viu, como o mármore viu. Todos eles observaram e depois louvaram aqueles instrumentos que ajudaram eles no seu engrandecimento e na sua função, porque nós vemos como o ferro, como o mármore, como todas essas outras, a árvore, todos esses outros elementos tiveram a sua função através disso. E aperfeiçoamento, Emmanuel fala, pede esforço. E não teria como ser diferente. Onde estaria o mérito nosso se nós não tivéssemos o esforço como componente principal? Onde que estaria o mérito? Qual evolução não pede esforço? Se nós queremos ficar... melhorar nossa literatura, vamos ler, isso vai pedir esforço. Se nós queremos emagrecer, vai pedir esforço. Queremos ficar mais forte, vai pedir esforço. Queremos ter mais amigos, vai pedir esforço. Queremos melhorar no trabalho, vai pedir esforço. Todas as áreas e todos os momentos da nossa vida, qualquer aprimoramento vai pedir esforço próprio. Então o Emmanuel está dizendo justamente isso.
ergamo-nos, não fiquemos simplesmente estacionados. Se aspiramos ao clima da vitória, da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. E ele fala justamente isso, caminhando com os padrões de Jesus, para que nós, apesar das quedas, nós consigamos nos levantar e caminhar sempre, ir nessa nossa caminhada, que só nós conseguiremos fazer a nossa própria, ninguém vai fazer por nós. E aí, trazendo essa mensagem, na verdade, eu lembrei de algo que é um componente da cultura japonesa, e eu trouxe aqui para vocês o meu. Isso aqui, para quem não conhece, é uma Daruma Doll. Vamos dizer assim, uma parte da cultura japonesa. Essa aqui, quando a segunda vez fui no Japão, eu comprei essa aqui. Ela é o seguinte, ele diz que o lema disso aqui é Fall 7 times, stand up 8. Cair 7 vezes, mas se levante 8. Sempre se levante uma vez mais do que você cair, para se manter de pé. Isso aqui é como se fosse aquele João Bobo, né? Um bonequinho que não cai. Mas o objetivo dessa bonequinha visual, eu acho muito legal, tanto que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é que quando nós temos um objetivo, eles recomendam você pegar essa bonequinha. Quando você tem um objetivo, que você quer alcançar uma meta, você vai lá e você pinta um olho da boneca. E você deixa isso no lugar em que você vai sempre estar lembrando que não importa o que aconteça, ela não vai cair. Então, para que nós nos mantermos firmes nos nossos objetivos. E quando você completar, você pinta o segundo olhinho. Então, assim, é uma coisa pequena, mas eu queria trazer para mostrar como tem várias culturas, vários pontos do mundo em que nós achamos essa ideia da persistência. Essa ideia de não cair, e se cair 7 vezes, levantar 8. Para que nós entendamos que, claro, somos a humanidade, somos seres humanos encarnados nesse momento, nesse corpo, nesse local, mas que a humanidade é uma só. Somos todos irmãos e irmãs. E esses conceitos, então, reaparecem em outras culturas e nós podemos, muitas vezes, utilizar para o nosso próprio engrandecimento, para a nossa própria caminhada. E a Joana de Ângeles, então, voltando aqui para a parte mais do espiritismo, a Joana de Ângeles ela vai dizer o seguinte, é justo não desfalecer jamais. Eu falei que ela gostava dessa palavra. Toda ascensão impõe sacrifício, toda libertação resulta de esforço. Isso está no livro Amor, Imbatível Amor. Toda ascensão impõe sacrifício. Meu pai sempre falava, cada escolha é uma renúncia. Se você está optando por fazer algo, você está abandonando N outras coisas que você poderia estar fazendo. Toda ascensão impõe sacrifício. E esse sacrifício, por si só, é importante, porque nós pensamos no livre-arbítrio que todos nós possuímos para a nossa evolução, e pensemos no tempo, que não volta. Nas oportunidades que não retornam. E sabe-se lá quanto tempo levou para que nós estivéssemos exatamente onde estamos, na situação que nós estamos. Não exagero quando eu falo que às vezes são milênios. Centenas de anos, às vezes dezenas, no mínimo dezenas. Para que nós podemos estar com aqueles espíritos que nós ainda temos que estar juntos, que sei lá em que momento da nossa caminhada como espíritos imortais tivemos algum problema. E agora temos que ter alguma expiação ou provas. Então, para que nós aproveitemos, entendendo que vão haver sacrifícios sim. Não existe ascensão sem sacrifício. E a libertação, como ela fala aqui, olha que linda a palavra, libertação. A libertação, ela exige esforço. Lembremos da lagarta. A lagarta, quando estava lá no casulo, olha o esforço que é preciso para que ela se liberte e alce os voos para a qual foi feita para alçar. Olha o esforço que faz. E se você... Não recomendo fazer porque já fizeram, mas você pegar um casulo de uma lagarta, cortar com uma faquinha para abrir, para facilitar para ela, a borboleta morre. Ela morre. Porque ela não adquiriu aquilo que foi necessário para que ela conseguisse sobreviver no mundo. Olha que mensagem linda da natureza para nós. Precisamos passar por esse esforço, por esses sacrifícios na nossa ascensão. E o André Luiz, ele vai tratar num ponto que no Evangelho também nós falamos sobre resignação. Quando nós falamos de dor, é quase que uma palavra irmã ali, uma resignação. Aceitação, resignação, são conceitos que aparecem muito no Espiritismo e que são muitas vezes mal interpretados.
mal entendidos. E a resignação, o André Luiz ele vai dizer que, ele fala assim, de fato tem que se estudar a resignação para que a paciência não venha a trazer resultados contraproducentes. Ou seja, para que a resignação ela não seja confundida com uma aceitação passiva das coisas. Para que ela não seja confundida com um comodismo, com uma acomodação para uma situação ruim, uma situação contrária. E ele vai dizer, temos que estudar a resignação. E ele diz, um lavrador suportará, alguns exemplos, eu trouxe algumas falas do André Luiz aqui, suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com o gafanhoto e a tiririca. Ou seja, as coisas que ele consegue controlar, as coisas que ele consegue prevenir de certa forma, ele não vai ficar resignado para isso. Ele vai lá e vai fazer a ação que ele tem que fazer. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Olha só, ele está dizendo justamente das coisas que às vezes ocorrem conosco ou no nosso ambiente, que são desastres inevitáveis e que nós nos revoltamos porque primeiro nós não entendemos, segundo porque ainda temos os problemas morais a serem resolvidos e nós nos revoltamos perante aquelas dificuldades, aqueles desastres. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Ou seja, ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível, porque muitas vezes esse mal, ele é sim removível. É um mal, seja em nós, seja no nosso ambiente, que nós podemos sim trabalhar em cima dele. Mas se nós ficarmos simplesmente de braços cruzados, achando-nos resignados, quando na verdade não é. É uma passividade incoerente. Então ele fala para que nós tenhamos esse discernimento. Ele chama atenção justamente para isso. Para o papel da resignação e para esse discernimento. A resignação, inclusive, eu fui lá no dicionário, tem algumas definições, mas eu achei duas definições importantes, interessantes, né, pelo menos para essa conversa. Uma delas fala que é sujeição paciente às contrariedades da vida. Definição de resignação. E a segunda eu achei mais incrível, não esperava encontrar. Submissão à vontade de Deus. É isso. Submissão à vontade de Deus, porque nós, na nossa ignorância, achamos que nós sabemos o que é melhor para nós, mas nós não sabemos de fato. Deus sabe. Então é submissão ao quê? A essa vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso, seja feita não a minha vontade, sua ou tua, dependendo como falam, vontade. É justamente isso. Para que nós nos atentemos para não ficarmos revoltados quando o mal nos visitar, quando as dificuldades nos visitarem, e nós acharmos, aprendi sobre resignação, vou ficar aqui de braços cruzados. Não. E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns componentes sobre resignação eu trouxe aqui de capítulos diferentes. Então quem gostar pode ir no capítulo específico e ler mais sobre. No capítulo 5, eles vão nos dizer que o sofrimento tem uma razão de ser e que devemos aceitá-lo com resignação. Lembrando agora que nós já sabemos o conceito, inclusive do dicionário, de resignação. Pois ele é um meio de aprendizado e progresso. O sofrimento, a dor, esse buril infalível da dor. Paciência e mansidão. Ensina que a resignação não é fraqueza, mas um sinal de força espiritual. Pois a pessoa que sabe suportar os desafios com serenidade demonstra grande evolução. Volto aos exemplos de todos esses missionários de Deus que já passaram aqui em milhares de anos. Olha, todos eles suportaram os desafios com serenidade, demonstrando sua evolução espiritual. Mostraram que, através dos seus próprios exemplos, a resignação como um fator tão importante para nós. E aqui no capítulo 24, nós temos que ele fala assim, a verdadeira resignação não é passividade.
mas agir com fé e coragem diante das dificuldades. Kardec critica a ideia de uma resignação fatalista, onde a pessoa simplesmente aceita tudo sem buscar melhorar sua situação. Não é esse fatalismo de que era para acontecer comigo, não tem nada que eu possa fazer e a vida é essa. Ele fala justamente que a verdadeira resignação não é essa passividade, mas agir com fé e coragem. Olha só, então ele está colocando a conotação da resignação como uma ação. Agir com fé e coragem diante das dificuldades, sem revolta e sem uma passividade exacerbada e contraproducente. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma outra frase que eu acho muito interessante, que diz assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Olha que frase linda. E se nós pensarmos em resignação, um exemplo que me vem muito à mente é o do apóstolo Paulo. Quando nós lemos Paulo e Estevão, conseguimos observar como aquele sujeito foi resignado na sua caminhada. Quanto mais ele sofria, quanto mais ele era flagelado, vilipendiado, quando estava espalhando o evangelho de Deus, mais ele cantava. Estava aprisionado e estava cantando. E as pessoas olhavam e não entendiam aquilo. E quando era perguntado, ele dizia: se eu estou passando por tudo isso, Deus me considerou digno de passar por isso. Olha que perspectiva avançada sobre a vida. Se eu estou passando por isso, é porque eu sou digno de passar por isso. Eu tenho a força, porque, de novo, se nós cremos num Deus que é amor, num pai / mãe amorosa, nós não podemos conceber que nós iríamos sofrer sem motivo. Ou que nós iríamos receber algo que os nossos ombros não conseguem suportar. Porque onde é que está a justiça nisso? Quem aqui acreditaria num Deus de amor que é injusto? Onde existe a lógica nesse conceito? Então, se Deus é amor e Deus é justo, aquilo que eu estou passando, certamente que eu consigo aguentar. Certamente que eu preciso passar. No livro Justiça Divina, um pouquinho sobre a dor, o Emmanuel vai dizer que a dor é agente de fixação, como eu falei, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Olha só, o sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto, ou seja, trazendo à tona aqueles aspectos da personalidade. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos, para definir-lhes a sanidade. Então ele vai dizer que é um fotógrafo oculto. Olha só que interessante. A dor e o sofrimento é esse fotógrafo oculto, que ele vai justamente mostrar aquilo que nós temos ainda a melhorar. Porque não são quando as dificuldades nos visitam que nós de fato vemos aquilo que estamos errando, aquilo que nós ainda precisamos adquirir, que não conseguimos adquirir até então. Não são nos momentos de dificuldade que muitas vezes nós de fato expandimos e crescemos, ascendemos, no sentido de ascensão, quando achávamos impossível. Quantas vezes sobrevivemos dificuldades que nós achávamos anteriormente que não sobreviveríamos? Tanto literalmente quanto de uma forma mais subjetiva, esse sobreviver. E ele fala justamente isso. E eu trouxe aqui uma imagem, tentei buscar uma imagem. Talvez as pessoas nascidas depois do ano 2000 não vão saber. Mas eu nasci em 88, mas eu lembro disso aqui ainda também. Para revelar o filme, que você tinha que fazer, existem banhos químicos quando eu tirava a fotografia para revelar. E esse banho químico é justamente, de novo, as mensagens do Emmanuel foram escritas no século passado. Então se usava tecnologias do século passado. Mas os conhecimentos altamente aplicáveis no dia de hoje, 2025. Mas justamente ele fala que a dor é isso aqui, ó. Vai mostrar o que nós temos aqui de fato, o nosso filme. Quando nós passamos por aquele banho químico, a dor, o que vai revelar? E ele fala que a dor é o fotógrafo oculto. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai nos dizer assim, ó, quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medite nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural,
reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Aceitação, olha o que ele vai dizer no final dessa mensagem. Aceitação, mensagem número 22. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos. O Emmanuel que está falando a palavra aceitação, não sou eu. Aceitação e paciência, ou seja, resignação. Sem fuga ao trabalho, ou seja, não é uma aceitação, de novo, passiva. Mas aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, é dizer que é metade do êxito já, em qualquer uma dessas dificuldades. E no livro Fonte Viva, agora já nos aproximando um pouco mais do final, que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Não sei nem o que falar. Porque olha quantos componentes ele trouxe aqui. De novo, esse chamamento à ação, a esse caminhar sempre sem a desistência, sem o desfalecimento. E o nosso querido Bezerra, numa mensagem no livro Bezerra, Chico e Você, ele vai dizer: perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Eu coloquei em negrito as duas palavras bem, porque ele usa elas de duas formas diferentes. Cooperar na construção, ou seja, desanimar na construção do bem, que passa por dificuldades, essa construção do bem. Mas visando o quê? E mereceremos o quê? O bem maior. O maior podia até ter um M maiúsculo aqui. Ou bem, aliás, poderia ter um B maiúsculo. O bem maior, que são aqueles, de novo, aqueles tesouros verdadeiros, quando nós trabalhamos para o bem. Então, só para resumir a nossa conversa de hoje, muitas vezes as pessoas desistem, isso aqui foi eu que escrevi, quando estão próximas do sucesso, por falta de persistência na fé e no trabalho. Aqueles que confiam, trabalham e perseveram, trabalham e perseveram, recebem apoio espiritual para vencer os obstáculos. Ou seja, a perseverança, a persistência, pessoal, ela é necessária para o progresso espiritual e material. Material? Sim, material. Porque nós vivemos um mundo de provas e expiações, e quando mergulhamos no livro dos Espíritos, vemos que o progresso, quando pergunta qual que é a missão dos espíritos encarnados, é ajudar aquelas pessoas em volta, a humanidade, de formas diretas e materiais. Eles usam essa palavra, porque no mundo de provas e expiações, nós ainda temos a necessidade disso aqui. Nós ainda temos a necessidade do material. Então essas evoluções também passam pela questão material. Os espíritos nos ajudam, mas não fazem o trabalho por nós. Receberemos ajuda, mas nós, como Leon Denis fala, a alma ela é senhora do seu destino. Nós mesmos somos os escritores da nossa própria história. Precisamos confiar, trabalhar e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Ou seja, precisamos compreender de fato e colocar em prática essa caminhada contínua, caminhar sempre sem desfalecimento. Muito obrigado e uma semana iluminada a todos nós.